seguindo aí para o nosso quarto vídeo, a partir do slide 7, aplicação. A necessidade de aplicar a vida. Aí temos aqui duas citações, uma citação do Henningsen. O propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento. É aquele risco, né, número 1 que a gente colocou de se contentar, inverter, substituir a aplicação por interpretação, se dá por satisfeito com a cognição, a satisfação do conhecimento. O estudo bíblico que não leva à aplicação é um aborto espiritual, diz Hendricks. O que ele quer dizer é que você veio cumprindo todas as etapas. Antes de concluir, você abortou. Não levou a cabo aquilo que deveria ter sido feito. Falando da aplicação, então o que é aplicação? O que é aplicação? Na palavra do Crespo, aplicação é o conjunto de modos, maneiras ou jeitos de usar a verdade interpretadas nos dias atuais, nas mais diferentes situações. Dessa forma, há somente uma interpretação verdadeira e correta para o texto, ainda que possa haver muitas aplicações. Aquilo que a gente tem falado desde a primeira aula, que se a gente não lembrar de muita coisa, mas estiver muito marcado na nossa mente, que interpretação é totalmente diferente de aplicação, onde a aplicação ela resulta do exercício de interpretação, mas são diferentes. A interpretação visa buscar o sentido único do texto. A aplicação, baseada no sentido único do texto, pode ser aplicada a diversas situações. Isso vai ficar bem ilustrado na leitura desse artigo que vocês vão fazer. Ao fim desse vídeo, a gente vai dar um intervalozinho, uma paradazinha para vocês lerem esse artigo antes da gente retornar para o vídeo número 5. Então, aplicação totalmente diferente de interpretação. Seguindo, buscando entender melhor essa mecânica, o que é e o que não é aplicação, devemos considerar aqui dois pontos. O que é sentido, que a gente tem falado tanto? O texto tem um único sentido, mas várias aplicações. O sentido, ele expressa o sentido natural e real do texto, de modo impessoal. Ele é o sentido original pretendido pelo autor. Nas palavras do L.D. Cardin, né, de um dos livros que eu já recomendei a vocês, o Hermenêutica, do curso de Teologia Básica Vida Nova, é um dos livros que a gente tem disponível até no seminário para vender. Ele coloca aqui nas palavras dele, sentido é a verdade presumida ou pretendida pelo autor original, tendo em vista o público específico para o qual ele endereçou sua mensagem. Tranquilo, a gente já tem cansado de repetir, ou melhor, não cansamos de repetir, vamos repetir isso o tempo todo. Significância ou significado expressa o valor do significado do texto para o leitor, ouvinte, ao longo da história hoje. Seria o mesmo que ouvir a explicação de um texto e perguntar: e daí? O que isso tem a ver comigo? Então, a significância ela vai estar associada diretamente à aplicação. É essa aplicação correta, baseada numa interpretação segura, fiel, que vai dar a significância desse texto, o significado desse texto. Mais uma vez eu recorro ao L.D. Cardin, eu sempre erro o nome deles, meus irmãos, sempre erro a pronúncia. Ele diz: o significado de uma passagem bíblica seria a aplicação prática do sentido original ao longo da história, inclusive nos dias hoje. Então, a significância ou significado do texto vai ser essa aplicação prática.
Isso que significa para mim. O que significa para mim? Significa que eu tenho que ir lá e pedir perdão. Significa que eu tenho que parar de fazer tal coisa. Significa esse é o significado do sentido original do texto. A significância ou o significado vai ser aquilo que eu vou ser levado, exortado a fazer. Princípios gerais para uma aplicação. Nesse ponto aqui, cabe a gente ressaltar que aonde você consultar vão ter princípios comuns e princípios que diferem. Na nossa apostila tem uma série de princípios. No livro do Helder tem uma série de princípios, né? No livro do Helder tem uma série de princípios. No livro do Virkli, que eu já indiquei a vocês também, tem outra série de princípios. No livro da Berkeley tem outra série de princípios. E outros tantos livros, outras tantas palestras, outros tantos autores vão te dar princípios diferentes. Então nós vamos reunir aqui alguns princípios para poder nortear a nossa aplicação. Então, princípios gerais de aplicação. A aplicação deve ser baseada numa interpretação correta. Não vamos falar muito disso que temos falado. Se a interpretação não for correta, não adianta, a aplicação vai ser errada. Aplicações devem ser baseadas em princípios eternos. Isso aí é bom a gente falar um pouco. Aqui quero fazer uma distinção entre nesse ponto, vamos fazer, antes de definir essa questão de baseada em princípios eternos, vamos fazer uma distinção entre aplicação e implicação. Onde implicação leva-nos a pensar como um princípio se relaciona conosco e aplicação a praticar aquilo que nos diz respeito. Por exemplo, quando Paulo fala, não mintais mais uns aos outros. Quando isso, qual é a implicação? Por exemplo, eu, um adulto, eu penso que isso implica que eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda sem omitir nada, nenhum dos meus ganhos, nenhum dos meus bens adquiridos. Quando isso é aplicado a uma criança, implica em quê? Que eu tenho que ensinar a criança que ela não pode mentir naquilo que a pessoa... O que implicar é que área daqueles que estão... Para ficar bem legal, a implicação tem a ver com que área da vida de pessoas diferentes serão atingidas pela aplicação, pelo resultado prático. Então, quando eu falo para um público diverso, alguns vão... A verdade do texto, o sentido único do texto, vai de encontro a uma área de uma pessoa e a outra área de outra. Por exemplo, numa criança, pode ser na relação entre pais, dele com o pai. Um adulto pode ser a relação dele com o fisco. A implicação leva-nos a pensar como esse princípio se relaciona comigo e a aplicação me leva a praticar aquilo. É importante essa distinção. Acerca de princípios eternos, como nós falamos, a aplicação deve ser baseada em princípios eternos. O que queremos dizer com isso? Princípios eternos são verdades independentes do tempo e da cultura, sendo aplicáveis tanto ao leitor do primeiro século quanto a nós hoje. Por exemplo, Deus deseja que seu povo seja santo, assim como ele é santo. Isso é um princípio eterno. Então, quando eu for falar de santidade, ela vai estar sempre associada a um princípio, a essa eternidade relacionada ao princípio. Então, nesse gráficozinho aqui no slide, vocês estão vendo, ó, a situação, o princípio e a aplicação. Então, a situação que o texto me mostrou, o princípio eterno encontrado nesse texto, e ele vai ser aplicado contextualizadamente hoje. A situação histórica, o princípio eterno e a situação bíblica, elas têm que estar convergindo. A situação com a aplicação, a história com a situação histórica com o princípio bíblico, eles devem convergir a um princípio eterno, porque é o princípio eterno que vai nortear
a aplicação. Não é a situação cultural que é variável. Não é a situação histórica que é variável. Mas é o princípio eterno que vai nortear essa aplicação. Amém? Vamos terminar esse vídeo